Em Cristo, a graça na maternidade. Eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu vi essa frase da Roberta Vicente. Eu estava escutando um podcast em que ela contou o seu testemunho e ela falava um pouquinho da sua maternidade. E essa frase, ela foi muito profunda no meu coração. Eu escutei ela 2 dias depois que aconteceu um episódio aqui em casa com o Itai, né? Uns estressezinhos assim. E eu fiquei muito impaciente. E não quis ficar mais na situação. Eu pedi para Lucas vir para essa situação porque eu estava muito estressada e impaciente. E isso acontece, tá? Isso acontece de a gente perder a paciência e da gente se estressar. Não deveria acontecer, mas acontece. E a gente pedir para o outro assumir o nosso lugar. E esse é o cenário ideal. Porque talvez a gente estando naquele momento coordenando aquilo, talvez a gente faça algo que a gente não gostaria de fazer. Talvez a gente fale algo que a gente não gostaria de falar. Porque nós não estamos nos dominando. Nós estamos deixando a nossa impaciência e o nosso estresse nos dominar. Mas aí pare para pensar comigo. O Lucas estava presente no momento e ele assumiu ali a situação para mim. Mas pense, isso foi de noite, né? Pense comigo, durante o dia eu fico sozinha, né? Eu e o Itai. Quem é que vai vir assumir isso para mim? Não tem Lucas, não tem ninguém. Eu e Itai. Eu, a minha impaciência e Itai com a impaciência dele, vale salientar. Mas quem é que vai vir? O Espírito Santo de Deus, que vem ao nosso encontro. E é exatamente isso. Em Cristo, a graça na maternidade, nesses momentos da maternidade. Quando a gente pensa que não dá, quando a gente pensa que a nossa paciência já está esgotada e que a gente não vai conseguir continuar ali, em Cristo, a graça. Quando a gente já não suporta mais a privação de sono, quando a gente já não aguenta mais, em Cristo, a graça. Se você teve um parto normal, pense comigo. Você segurou aquela dor. Sustentou. Em Cristo houve graça. E aí você escuta o choro do seu bebê. Sim, ele nasceu. Em Cristo houve graça. Do mesmo jeito que nessas circunstâncias que são bem maiores, houve graça, houve o sustento, por que não nas pequenas coisas do nosso dia? Se a gente parar para pensar, elas são as mais valiosas, as que mais nos ensinam. Em Cristo, a graça. Todas essas coisas vão passar. O que a gente tem que ter, o que a gente tem que colocar na nossa mente é que em Cristo há graça. Eu poderia resumir o vídeo só nisso e falar isso muitas vezes, porque essa é uma verdade que deve ecoar no nosso coração, porque muitas vezes no nosso dia a gente está cheia de atribuições e acaba ficando impaciente, estressada e os bebês e as crianças, elas também ficam impacientes, elas também ficam estressadas. E aí junta, sabe, tudo aquilo e vira aquele caos, sabe? Aquela sinfonia de caos. E você para e diz, minha nossa, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser paciente. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque o negócio aqui tá... E em Cristo a graça, minha querida. Acredite. Afirme. Peça em Cristo a graça. Vem, Senhor, ao meu encontro nesse momento. Fecha teu olho. A criança está chorando, deixa ela chorar. Fecha teu olho. Vem, Senhor, ao meu encontro nesse momento, Senhor. Renova as minhas forças para lidar com essa situação, né?
A tua criança ela ainda está aprendendo como lidar com as emoções, a tua criança ela ainda está aprendendo como lidar com o mundo, a tua criança ainda está aprendendo como lidar com a negação e, acima de tudo, a tua criança é pecadora. Só que ela não tem tanto entendimento assim como tu tens. Então, se tu tens entendimento, quem tem que agir é você. Quem tem que pedir graça é você. E ensinar o teu filho nessas situações. E é isso. Era só essa mensagem que eu queria deixar. Ontem foi um dia que eu não parei. Itai não fez a soneca dele durante o dia. Eu fiquei muito impaciente. Ele está nessa fase, graças a Deus, ele está nessa fase de conversar muito. E aí ele passa o dia conversando. Só que é tão bom, né, quando ele faz uma pausa na metade do dia, porque aí dá aquele descanso também. Eu estava até conversando com meu esposo ontem, dizendo que uma mãe, né, que ela é dona de casa, cuida dos filhos, ela não cansa só fisicamente, aqui também cansa. Eu estava habituada ao meu silêncio, à minha paz, ou então aquelas músicas. Eu sou muito grata, porque eu escuto a voz dele. Eu quero ouvir a voz dele todos os dias. Eu quero que ele fale ainda mais. Só que tem momentos que a gente quer uma pausa. E isso não aconteceu ontem, então eu fiquei muito impaciente. Eu estava com a minha cabeça cheia, tô com vários projetos e aí acaba que fiquei um pouco ansiosa e aí misturou tudo, juntou tudo, aquela bagunça toda no dia. E aí no final do dia eu estava esgotada. E eu fui colocar ele para dormir e fui com ele para a cadeira de balanço, fiquei lá me balançando com ele, de chameguinho com ele. Eu digo, Senhor, meu coração estava tão assim agitado, naquele momento de pausa, sem celular, sem nada, eu balançando meu filho, sentindo ali o calorzinho dele. Senhor, obrigada, porque ele passou o dia inteiro falando. Se bem que a gente precisa dessa pausa, né? Nós precisamos desse tempo também, tá? Eu não estou dizendo que a gente não precisa, mas, Senhor, obrigada. Obrigada pelo meu filho. E pedir também, né? Por favor, que amanhã seja um dia em que eu tenha paciência. E o Senhor nos dá situações para isso, tá? São situações que Ele nos dá. A paciência Ele não faz assim, como se fosse uma pitadinha de sal e plim. Do nada tive paciência. Não, Ele nos dá situações. E eu tenho aprendido muito isso com o Itai. Muitas coisas, né? A gente aprende com a chegada dos filhos. E o Senhor, Ele tem trabalhado na minha paciência. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas é isso, tá? Pro vídeo de hoje foi esse bate-papo assim, bem sem seguir roteiro, sem nada. Só pra conversar mesmo, né? E dizer que ontem foi um dia muito agitado, o coração muito agitado, mas que em Cristo há graça para os nossos dias, a graça para a maternidade, a graça para o seu trabalho, se está difícil no seu trabalho, a graça se você está enfrentando uma doença, em Cristo há graça. E essa é uma verdade que tem que ecoar em nossos corações, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Em Cristo há graça e a gente vai passar por essas situações, por essas lutas, porque o Senhor, Ele está conosco. Ele nos vê por completo, até melhor que nós mesmos. Então, que a gente se apegue a essa verdade. E é isso, gente. Foi mais um bate-papo aqui. E eu espero que você continue nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.